Hoje eu trouxe uma lista de livros incríveis e que eu recomendo de olho fechado para todo mundo. São livros maravilhosos, livros que mexem aqui com o nosso coração, mas todos eles têm uma carga um pouco mais pesada, então é bom vocês pesquisarem os gatilhos antes de irem ler. Mas fora isso, eu recomendo para todo mundo, porque são livros que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria passar por essa experiência, que são esses livros, são muito, muito bons. E são livros que nos geram empatia, que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente vê a situação que os protagonistas estão passando e a gente sente também. Então, gente, são livros muito perfeitos e que talvez façam a gente chorar um pouquinho. São livros que têm características parecidas, mas histórias totalmente diferentes. Cada um deles vai tratar mais de um assunto. Tem aqui de pobreza, tem aqui de julgar as aparências. Então eu vou indicar vários livros pra vocês com vários temas diferentes, mas que todos eles trazem aquele sentimento de empatia, aquele sentimento que a gente sofre um pouco pelos personagens, mas que são muito incríveis e valem a pena. Mas antes de eu começar, já coloca o dedinho aqui no like pra saber que você gostou desse tipo de vídeo, que você gosta de vídeo com listas, e me conta aqui um livro que gera muita empatia, um livro que você amou, que você sofreu, deixa aqui nos comentários. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder quando eu postar os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram, que tem resenha de alguns desses livros daqui, tem resenha de outros livros também. Tô sempre dando indicação pra vocês, fazendo muita coisa por lá. E se você quiser comprar algum desses livros, meu link da Amazon vai estar aqui embaixo pra vocês usarem, não esqueçam. Vou começar indicando o menos conhecido, mas que é um livro muito perfeito. Eu nunca vi quase ninguém falando dele, dá pra contar no dedo a quantidade de pessoas que eu vi que já leram. Mas é um livro que ele é muito bom, que eu li há muitos anos, eu acabei achando pela Amazon e eu amei a sinopse e comprei, que é A Menina Feita de Espinhos. Esse é um livro maravilhoso, gente. Esse é um livro que ele é mais grossinho, mas dá pra você ler tudo em um dia, porque ele é muito fluido. Eu li ele todo em um dia. E eu chorei com esse livro, gente. Eu sempre falo aqui que eu sou muito difícil de chorar com livro. São poucos os livros que eu choro. E esse daqui foi um deles, porque esse daqui me tocou muito. Eu fiz algumas marcações aqui. Pra vocês terem noção, eu marquei com um lápis. Eu não passo lápis em livro nenhum, mas eu passei lápis nas marcações de tanto que me tocaram. E eu recomendo muito esse livro aqui. Ele é quase uma fantasia, porque a menina, ela tem espinhos no corpo dela todo, espinhos venenosos, e ela não pode tocar ninguém. A mãe dela morreu no parto dela, porque os espinhos dela perfuraram a pele da mãe e mataram a mãe. Então agora ela só tem o pai. Só que por ela ter esses espinhos, todo mundo considera ela como uma pessoa feia, como uma pessoa ruim, e ela sofre muito. A gente vê o quanto que ela é rejeitada pela sociedade. E o pai dela é a única pessoa que ela tem contato, porque ela também não pode encostar nele, ela não pode ter contato físico com ninguém. Mas a gente vê o amor que o pai dela sente por ela, tudo que ele faz por ela. E até que ela começa a ter vontade mais de conhecer as pessoas, mais de sair ali do cantinho isolado dela. E muitas coisas acontecem, muitas coisas horríveis acontecem, que a gente sofre muito, mas que a gente vai vendo o lado dessas pessoas que são rejeitadas pela sociedade. A gente vê como a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, porque apesar de tudo que ela é por fora, por dentro, ela é uma pessoa muito maravilhosa, ela é muito perfeita. E apesar de tudo que fazem com ela, ela não é má. Ela tinha tudo pra se tornar uma pessoa má, uma pessoa amargurada, mas ela continua tentando enxergar a beleza no mundo. Ela continua tentando fazer as pessoas perceberem como ela é uma pessoa boa, como ela não é aquilo que elas pensam. E esse livro é muito, muito bom. E ele tem mensagens muito lindas, eu recomendo muito. Eu já tô até com vontade de reler só de estar falando aqui pra vocês, porque sério, gente, ele é incrível. Vão ler As Meninas Feitas de Espinhos e depois venham me contar lá no meu direct do Instagram, porque eu quero muito saber quando vocês lerem. Quero muito saber o que vocês acharam. Até o verão terminar, a gente vai conhecer a Bea. Ela é uma menina muito pobre que vive com a mãe. Foi meio que abandonada pelo pai. Não foi abandonada, mas o pai ali não tem muito contato com ela, eles se falam por telefone uma vez no ano e olhe lá. Só que a mãe dela, ela é viciada em drogas, então ela gasta todo o dinheiro com isso, e a Bea, ela precisa fazer coisas pra garantir a sua sobrevivência. Ela precisou amadurecer muito rápido, ela se tornou uma menina muito forte e
e ela tem apenas, acho que 17 anos aqui nesse livro. Então a gente já vê como ela se tornou por viver nesse meio que ela vivia. Interrompendo o vídeo pra falar que os próximos 2 livros vão estar com a qualidade um pouquinho menor, porque quem me acompanha no Instagram viu que eu gravei tudo em câmera lenta e pra reverter caiu a qualidade, mas o resto do vídeo vai ficar bom. Então é isso, continue assistindo. Até que uma coisa acontece e ela precisa ir pra casa do pai dela, só que o pai dela é rico, ele tem uma enteada também, da mesma idade da Bea. E quando a Bea vai pra lá, a gente vê essa diferença social entre eles, ela sente essa diferença, porque ela não tem nem dinheiro pra comprar uma comida ali, pra comprar uma roupa, e o pai e a menina são super ricos, têm dinheiro pra fazer tudo, pra jogar fora e sem nem perceber. Então a gente vê a crítica social desse livro, a gente vê como são mundos bem opostos do que eles vivem. É um livro que eu marquei tanta coisa, porque ele me tocou muito também. As mensagens que ele traz são muito bonitas. A gente vai vendo a situação que muitas pessoas vivem, que são a situação da Bea, e a gente se coloca no lugar delas e a gente reflete sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente reclama, que na verdade nem isso aquelas outras pessoas têm a oportunidade de ter. Então foi um livro que mexeu muito comigo, eu ainda paro pensando nele às vezes, e às vezes eu ainda fico pensando por que eu tô reclamando de certas coisas, sabe? Porque ele é um livro que faz isso com a gente. A Colleen Hoover foi muito maravilhosa em escrever esse livro, porque que tem uma outra situação também, além dessa situação social da Bea e do pai. Ela conhece um garoto que tem muitas coisas por trás, e não posso contar porque é spoiler. Mas é muito lindo, eu indico muito, mas tem gatilhos, né? Então é bom vocês pesquisarem antes de ler. E temos aqui um lugar bem longe daqui, que a gente vai conhecer a história da Kia. Ela também vivia em extrema pobreza, ela vivia em um pântano com a família, até que ela foi abandonada por todo mundo quando ela tinha uns 5 ou 6 anos, não sei. E ela teve que aprender a se virar sozinha já naquela idade. Ela só tinha o pai que aparecia de vez em quando, mas o pai era agressivo porque o pai era alcoólatra. Mas até que um dia também o pai nunca mais voltou e ela teve que ficar realmente sozinha. Então ela teve que também amadurecer muito cedo, se tornar uma pessoa forte, e a gente vai vendo todas as situações que ela tem que passar para ela conseguir um sustento. E a gente vê também como que as pessoas são maldosas com ela, porque ela é uma menina que vive suja, porque ela vive no ponto, ela não tem condições, ela vive com roupas rasgadas, então todo mundo aponta o dedo pra ela não consegue oportunidades, e a gente vai vendo como isso é ruim pra vida dela e como ela teve que lutar contra isso, como ela tá sempre tendo que se esquivar de pessoas assim, de situações assim. Então também é um livro que eu marquei algumas coisas, que ele também tem mensagens muito bonitas. E ele faz a gente um pouquinho de trouxa no final, pelo menos eu me feita de trouxa no final desse livro, porque tinha ali meio que um mistériozinho que a gente tinha que descobrir um negócio e eu não descobri não. Mas o livro não é sobre isso, o livro é sobre a menina pobre, sobre pobreza, sobre crítica social também. E é um livro também que mexe muito com a gente, é um livro que dá pra ler bem rápido, ele também é fino. Todos esses livros que eu tô indicando dá pra vocês lerem muito rápido. Então não precisa se preocupar com o tamanho de livro, porque todos eles têm leitura que prende, todos eles têm leitura fluida. E agora, por último, mas não menos importante, temos aqui Oceano Entre Nós, que é um livro que a gente vai ver sobre o preconceito. A protagonista, ela é muçulmana e ela usa aquele véu na cabeça, porque a família dela é descendente do Irã, e esse livro aqui se passa quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então já tinha um preconceito muito grande antes disso, mas o ataque foi assim a coisa que piorou ainda mais a vida da protagonista, porque as pessoas passaram a apontar mais ainda como terrorista, começaram a ficar ainda mais com medo dela, achando que ela era uma pessoa ruim, que faria alguma coisa com eles, mas na verdade ela só era uma adolescente que queria se integrar na vida das pessoas, que queria ali ter amigos, que queria viver normalmente, mas que não consegue porque sempre tem dedos apontados pra ela. E a gente vê como é difícil a vida dela, como ela também não tem oportunidade, porque estão sempre apontando os dedos pra ela, tudo que ela faz
tudo que ela fala é sempre vista como uma pessoa má, como uma pessoa terrorista, como uma pessoa que vai matar todo mundo e todo mundo faz piadinha quando ela passa, jogam coisas nela. E é muito difícil isso pra ela, então ela começa a não ligar mais, ela começa a não gostar de frequentar a escola, ela começa a não gostar mais do mundo em si, porque ela acha que todo mundo vai fazer isso com ela, todo mundo vai ser ruim com ela. E faz a gente também olhar com outros olhos pelo que a pessoa passa, porque esse aqui é um livro baseado em história real da autora. Então, é uma história que, assim, ela passou por coisas parecidas, se não for por coisas iguais que tem aqui no livro. Então faz a gente parar pra pensar antes da gente julgar as outras pessoas. E é um livro também que ele é um young adult, então ele tem uma linguagem mais fácil e ele é bem fluido, mas ele tem uma carga um pouquinho mais pesada por causa de tudo que a protagonista sofre. Ela muitas vezes pensou que ela poderia muito bem tirar o véu dela, que seria muito mais fácil, mas ela não queria deixar que a sociedade vencesse ela, que a sociedade mostrasse que ela tinha que se envergonhar do véu, porque ela não tinha que se envergonhar, era quem ela era. Ela não tinha que mudar a personalidade dela pra agradar outras pessoas. Então a gente vai vendo tudo que ela vai passando, como são os pensamentos dela, como que ela se sente em relação a esse tipo de coisa. E também é um livro que toca o nosso coração, é um livro que eu indico muito. E todos esses protagonistas dos livros que eu mostrei pra vocês tinham tudo pra ser pessoas ruins, pessoas que faziam mal, só que elas não se tornaram isso, elas são pessoas muito boas que só querem ser aceitas, que só querem ter oportunidades, e a gente vai vendo como é isso, a gente vai vendo a cabeça delas, vendo o que elas estão sentindo, e todos esses livros mexem muito com a gente, todos esses livros são muito bonitos, com mensagens muito bonitas que eu indico muito, muito pra todo mundo. E essas foram as indicações de hoje. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou, ou alguns outros livros parecidos com esses, me indique aqui, porque eu gosto muito de livros assim. E já deixa o seu like pra eu saber que você gostou desse vídeo também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder quando eu postar vídeo novo. E não esqueçam de usar o meu link da Amazon pra comprar esses livros aqui ou qualquer outra coisa na Amazon. Também me segue lá no Instagram pra não perder as resenhas, indicações e muita coisa que eu faço por lá. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!